Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e nós estamos retomando o nosso comentário sobre as lições bíblicas da Escola Dominical das Assembleias de Deus, publicadas pela CPAD, tá? Eu vou comentar a respeito desta lição, os princípios divinos em tempos de crise, tá? Só que ainda não temos, enquanto eu estou gravando este vídeo, nós não temos ainda a informação exata de que se essa vai ser a revista que vai ser ensinada nesse próximo trimestre. Ainda está em desenvolvimento, tá certo? Mas, querendo ou não, se for essa outra, nós vamos comentar as duas. Porque essa aqui revista é uma revista especial, tá? Eu tenho ela no momento em PDF, revista especial. O tema dela, eu estava vendo, é muito bom, é muito enriquecedor, tá certo? Tem vários pontos importantes para o nosso conhecimento e amadurecimento da fé. E assim, eu acho que por importante, independentemente se vai ser essa ou não, comentar. Se for outra, nós vamos comentar também. Então, tá aí nosso posicionamento, nossa primeira informação a respeito desta lição. Muito boa, muito enriquecedora, tá? Os princípios divinos, tá? Em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Ou seja, essa lição pode ser dividida em três formas: os princípios divinos, a reconstrução e o avivamento. Para ver reconstrução e avivamento, precisamos do quê? Dos princípios divinos. E esses princípios divinos nada mais é do que a poderosa palavra de Deus. Então, essas três divisões já está aqui no próprio texto e subtexto da lição. Nós vamos experimentar, conhecer, observar, analisar os princípios divinos sobre a reconstrução e avivamento. Então, é uma lição que nos ajuda a pensar. Muitas coisas da nossa vida precisamos de reconstrução. Um sonho que foi destruído, um, 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 um um pensamento que foi aí afetado por algum distúrbio precisa ser reconstruído, algum problema em casa precisa de reconstrução, e depois da reconstrução, a consequência disso, inevitavelmente, é o avivamento, é o espírito estar em plena comunhão com Deus. Então, tanto princípios divinos como reconstrução e avivamento são necessários para a igreja. Obviamente, mesmo que essa lição especial da CPAD seja embasado no Antigo Testamento, a ideia não é praticar as práticas culturais, políticas e sociais, tá, do Antigo Testamento, não. É apenas o princípio, tá? O princípio, a essência, a semente, tá? Dos primeiros profetas, dos primeiros livros, das primeiras histórias que retratam a reconstrução, que retratam o avivamento, que retratam aí os princípios de Deus, que não somente está em Isaías, em Jeremias, em Daniel, mas em todo o Antigo Testamento, e principalmente no Novo Testamento. Então nós vamos comentar essa lição, tá? E eu vi que era realmente muito importante, muito enriquecedor, tá? E assim, vai ser muito importante pra gente. Como já disse, se for outra lição, nós vamos comentar as duas, tá certo? Então nós já vamos adiantar essa lição, a primeira lição para você, vamos comentar essa primeira lição, tá? Eu já tinha colocado ontem na minha página no Facebook e como foi dito, vamos comentar. Infelizmente, nós não comentamos a outra lição bíblica por conta do curso. Nós fizemos um curso com cerca de 21 aulas, tá? Um curso completo, um curso intermediário sobre heresiologia, o estudo da seita. E o que é heresiologia? Heresiologia é o estudo sistemático das heresias que procuram corromper e destruir a fé cristã. Nós fizemos 21 aulas com 18 seitas que atuam no Brasil e que visam destruir a fé cristã. Então nós fizemos esse curso e por isso não podemos comentar a lição bíblica, por ser um curso muito extenso, muito trabalhoso, com coletas de pesquisas, fontes, informações
Então foi muito trabalhoso para a gente. Então não podemos comentar alta lição, tá? Mas agora em diante vamos comentar todas as lições sempre, se assim Deus nos ajudar e nos permitir, tá? Então nós estamos começando aí a respeito dessa lição. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui o PDF, tá? Esse aqui é o PDF. Lição 1. Daniel ora por um despertamento. Deixa eu botar aqui, aumentar, ampliar mais o zoom. Tá? Daniel ora por despertamento. Então, o tema: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Tá? Pronto. Vamos ver aqui o texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A verdade prática é: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. A leitura bíblica em classe é Daniel capítulo 9, verso 1 ao 3, capítulo 6, verso 10, capítulo 2, verso 17 ao 19, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Então, muito bom esse texto aqui, tá? Então, Daniel, Jeremias e Esdras têm muita coisa em comum que eu vou tentar aqui explicar a vocês, tá? A respeito daí de Israel. Bem, objetivo geral: conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nos nossos dias nesses dias trabalhosos. Objetivo específico: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, pontuar a resposta divina à oração de Daniel. Terceiro ponto, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Comentário, introdução. O ponto central é: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Vamos comentar a lição. Bem, o primeiro ponto é: Daniel foi despertado para orar. A leitura bíblica em classe é Daniel capítulo 9, verso 1 ao 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, verso 17 e o verso 19. E Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. É importante a gente ver esses textos, tá? Vocês veem esses textos depois. Bem, é de grande importância, pois desde o começo já estamos diante do profeta Daniel, o grande profeta do Antigo Testamento, um dos grandes, né? Que é considerado um eminente profeta, do qual os críticos não acreditam que suas profecias registradas em Daniel fossem feitas antes dos acontecimentos. Os críticos pensam que foi depois dos acontecimentos, ou durante os acontecimentos. O livro de Daniel pode ser dividido de duas formas seguintes, bem simples. O capítulo 1 e ao capítulo 6 podemos dizer que é a história de Daniel e de seus amigos. O capítulo 7 ao capítulo 12 é o mistério das revelações, ou das visões. O tema principal é 2. O fim do mundo e a vinda do Todo-Poderoso. É bom destacar que o livro de Daniel tem três gêneros literários, tá? Quando nós chegamos em Daniel, temos que entender três gêneros literários. Primeiro, o profético, o sapiencial e o apocalíptico. Rápidas considerações sobre os três gêneros profético em Daniel, sapiencial e apocalíptico. O profético, o primeiro gênero. Se sabe que José colocou Daniel, o historiador Flávio José colocou Daniel entre os profetas, e assim fez a Septuaginta. Por fim, Jesus coloca Daniel como profeta, Mateus capítulo 24, versículo 15. O gênero sapiencial de sabedoria, tá? É a ideia de que a verdadeira e a melhor sabedoria vem de Deus, e que somente Deus tem as boas e verdadeiras respostas. O gênero apocalíptico, né, que utiliza uma riqueza de linguagem muito pesada, muito extensa, deve ser entendida de que forma? O gênero apocalíptico indica que todos os profetas têm uma enorme preocupação com o futuro da história e é revelada e explicada nos textos apocalípticos. Infelizmente, as falsas religiões colocam três mitos no livro de Daniel,
que, graças a Deus, não está na Bíblia evangélica. Por exemplo, nas Bíblias deuterocanônicas da instituição religiosa chamada Catolicismo Romano, tem no livro de Daniel 3 mitos inseridos que não fazem parte da palavra de Deus, que é a lenda de Susana, a oração de Azarias e dos 3 jovens na fornalha de fogo, Bel e o dragão. Quero lembrar que tanto Daniel quanto seus amigos têm o nome mudado no livro de Daniel, tá? Daniel mudou-se para Beltesazar, Misael para Mesaque, Ananias para Sadraque e Azarias para Abednego. E por que isso era feito? Bem, a mudança do nome servia para acabar com qualquer fé, cultura ou pensamento judaico. Já vimos o objetivo geral e os objetivos específicos que a lição vai trabalhar. Antes de entrar propriamente dito na lição, me permita falar um pouco sobre Esdras. Sabemos que o exílio da Babilônia termina 70 anos antes. Esdras foi autorizado pelo rei da Pérsia a nomear juízes e instrutores da lei de Deus. Para isso eram necessárias listas genealógicas, por isso temos 1 Coríntios, primeiras crônicas, para garantir que apenas pessoas autorizadas servissem no sacerdócio, e também para confirmar a herança tribais das quais o sacerdócio recebia o seu sustento. Em vista das profecias de Deus sobre o reino, era também vital ter um registro claro e fidedigno na linguagem de Judá e de Davi. Quero apresentar evidência de que Esdras escreveu 1ª e 2ª Crônicas. O autor de Esdras também escreveu, o próprio Esdras, o livro de Esdras, escreveu também 1ª e 2ª Crônicas. Os 2 versículos de 2ª Crônicas, capítulo 36, versos 22 e o 23, são iguais aos primeiros versículos de Esdras, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Segunda Esdras termina no meio de uma sentença que é concluída em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, quando você pegar segunda Esdras, capítulo 36, verso 22 e o verso 23, e você pegar 1 Esdras, capítulo 1, verso 1, verso 2, você vai ver que são as mesmas palavras, dando a entender que é o mesmo autor. Portanto, o escritor de Esdras era o próprio Esdras. O estilo, a linguagem e a fraseologia e a grafia são iguais em Crônicas e em Esdras. A própria tradição judaica apoia esta conclusão. A lição deseja despertar o cristão para o avivamento verdadeiro e santo, capaz de mudar o cativeiro dos servos fiéis, fortalecendo na poderosa e santa palavra de Deus, incentivando-os, através dos exemplos bíblicos, a uma vida de oração, combatendo assim o império das trevas. O comentarista da lição é o pastor Eurico Pegerstein. Ele é autor da Teologia Sistemática. Bem, a introdução vai nos ajudar a entender que estamos numa sociedade corrompida e em trevas, completamente no caos, que querem derrotar a Igreja de Cristo, retirando dela o seu brilho e a sua essência. O profeta Daniel foi levado cativo para o Império da Babilônia no ano 606 a.C. A vida de Daniel no cativeiro não foi muito boa, mas foi uma vida completamente intensa de batalhas espirituais, uma batalha pela fé, tá? E uma vida de oração. Ou seja, o jovem Daniel tinha que ser teólogo, tinha que ser exegeta, tem que ser apologista. Então a igreja deve ser e seguir esse mesmo caráter. Devemos ser teólogos, devemos ser exegetas, ou seja, aquele que pode interpretar as escrituras, tá? O ímpio, um seguidor de uma falsa religião, não pode interpretar as escrituras, mas apenas o servo de Deus tem a revelação, os métodos verdadeiros para interpretar as escrituras e, por sua vez, assim conseguir defender a fé diante de um mundo submisso à pluralidade religiosa e à falsa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Então nós precisamos ter essas 3 características de Daniel: teólogo, exegeta e apologista, que você possa aí aplicar isso em sua vida e na sua escola dominical. Bem, temos aqui Daniel foi despertado para orar. Bem, realmente esta é a segunda grande necessidade do cristão. Precisamos orar em nome de Jesus realmente. E a segunda maior é amar Deus acima de tudo
e a sua santa palavra. Daniel sabia pelo profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, que o cativeiro da Babilônia iria acabar, mas não existia nada no momento fisicamente falando no cumprimento da profecia. Desse modo, Daniel entra em ação buscando respostas em Deus. Esse fato brindava Daniel de cair em apostasia, de cair no paganismo, de cair em suposições religiosas da Babilônia. Daniel se torna um genuíno teólogo, exegeta e apologista no meio do império das seitas. A oração é a chave para permanecer na fé, acreditando também na intervenção divina quando os fiéis estiverem em perigo. A Babilônia era superpoderosa em armas de guerra e em culturas, mas a Babilônia tinha um oponente, e esse oponente eram os Medos e Persas. O rei da Babilônia era Nabonido, o filho de Nabonido era Belsazar. Quando Belsazar organiza uma festa, ocorre uma poderosa intervenção. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Daniel, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 de Daniel. A festa foi interrompida. Nenhum religioso naquele momento conseguiu interpretar a mensagem. Porém, o profeta de Deus, Daniel, foi o único que conseguiu interpretar. E esta era a mensagem que Daniel explicou: dividido foi teu reino, e deu-se aos medos e persas. Daniel capítulo 5, verso 13 e o verso 28. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, verso 30. Aqui no segundo ponto, temos, deixa eu passar aqui, a resposta às orações de Daniel. Já conseguimos descobrir o segredo de Daniel. O segredo de Daniel era a oração. Esse deve ser o nosso segredo e o segredo da felicidade. Após a queda da Babilônia, tem início o governo do rei Ciro. Veja o que a Bíblia registra. Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, tá certo? A leitura dos textos de Esdras capítulo 1, versículo 3 mostra que a profecia estava cumprida. Mas o que aconteceu exatamente aí? Bem, primeiro, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. 2. Receberam permissão de reconstruir o templo e todas as despesas da construção do templo poderiam ser registradas nos tributos além do rio. Terceiro, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Tá? Observamos aqui que Deus é realmente fiel e todo-poderoso e assim cumpriu a sua profecia. Ponto 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Bem, Esdras capítulo 1, versículo 1. Por meio de Daniel, Ciro veio conhecer o verdadeiro Deus. Aprendemos aqui que somente Deus é todo-poderoso e não é mandado por ninguém. A Bíblia mostra que Ciro viu a Deus de Daniel como o Senhor dos céus. Esdras capítulo 1, versículo 2. Mas Nabucodonosor demorou a reconhecer tal fato. Para finalizar, evoca aqui a palavra de Isaías, que profetizou 200 anos antes sobre o rei Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 1. Ou seja, qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus recebe a sua misericórdia, a sua graça, a sua unção e algum tipo de bênção espiritual. Mas ainda um ponto importante ainda é que Daniel menciona o profeta Jeremias. Deixa eu falar um pouco sobre o profeta Jeremias para vocês, tá? Ele vai dizer aqui, já na leitura bíblica, diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Verso 2 do capítulo 9 de Jeremias. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, né? Então Daniel
estudava. Então Daniel tinha livros, a possibilidade de ter livros em casa. Então ele não tinha apenas um, tinha mais de um livro. Que o número de anos de que o Senhor falou ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, de todos os livros que ele tinha, Jeremias foi o que deu a resposta. Então, deixa eu comentar um pouco sobre Jeremias. Então, por isso que vocês estão observando que tanto Daniel quanto Esdras e Jeremias estão aí mostrando a gente a história de Israel no cativeiro e depois do cativeiro, tá? E antes do cativeiro. Antes do cativeiro nós temos quem? Jeremias profetizando isso, tá? Durante o cativeiro nós temos quem? Daniel e seus irmãos. E depois do cativeiro nós temos Esdras, Zorobabel e os demais profetas e sacerdotes. Bem, uma consideração rápida sobre Jeremias, importantes para o nosso entendimento aqui dessa lição bíblica, que é oração. Daniel ora por despertamento. Bem, Jeremias viveu numa época turbulenta e perigosa. Em 647 a.C., no reinado do rei Josias de Judá, Deus chama Jeremias. Jeremias tinha que anunciar a desolação, o fim de Judá e de Jerusalém, e que o templo de Deus seria incendiado, destruído, e que o seu seria levado cativeiro. O povo de Israel seria levado cativeiro. Jeremias pregou por cerca de 40 anos durante o reinado dos maus reis Joacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Mais tarde, no Egito, tinha que profetizar contra os idólatras dos refugiados judeus. Os capítulos 29, verso 1 ao capítulo 31 e verso 40 de Jeremias, Jeremias escreve aos exilados levados à Babilônia com Jeconias. Estabeleçam-se aí, pois haverá um período de 70 anos de exílio antes de Deus os trazer de volta. O livro de Jeremias é importante porque foi por meio dele que Daniel entendeu que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. E Esdras, por sua vez, chama a atenção para o cumprimento da palavra de Jeremias no fim dos 70 anos. Então, essas são as nossas considerações, o nosso comentário a respeito da lição número 1, a lição que tem um tema muito bom, muito importante, que tem, assim, nós precisamos realmente desse tema para os nossos dias. Então, os princípios divinos em tempos de crise, tá? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para o nosso dia. Então, que essa lição nos ajude a reconstruir, não exatamente o templo físico de Jerusalém, novamente hoje em dia, mas a reconstruir a nossa fé, a reconstruir a sua esperança, a reconstruir a sua vida, o seu espírito, a sua alma. E assim que o avivamento, o poder, o derramamento do Espírito Santo, os dons espirituais, né, o batismo do Espírito Santo venha acontecer comigo e com você. E que esses exemplos sejam impostos em práticas em nossas vidas. Esses exemplos dos princípios divinos que nortearam e ajudaram tanto o profeta Jeremias como o profeta Daniel e também Esdras, Zorobabel e os demais servos e profetas de Deus que assim puderam preservar e assim absorver os princípios divinos para o seu tempo e para a nossa época. Então, que Deus me abençoe. Se você chegou a este canal e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, tá? Deixe seu like, deixe um comentário, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, tá? E nos ajude a continuar essa nossa tarefa de estar aqui com vocês, trazendo bons conteúdos bíblicos, teológicos, apologéticos, históricos para a fé cristã, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, um forte abraço e que Deus me abençoe no nome eterno e todo-poderoso de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.